Galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Depois da estreia com derrota no Campeonato Mineiro, o planejamento para a sequência, o que pode ter o técnico Tite na quarta-feira em Uberlândia diante da equipe do Tombense, os planos aí para a volta dos titulares, boa notícia no departamento médico, tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Nação Azul, é hora de se inscrever no canal, deixar o dedo no like e ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui no canal Análise Cruzeiro. Vamos juntos com as quentes do dia neste domingão, começando aí com uma boa notícia que é sobre o Matheus Henrique. O atleta usou o Instagram dele para dizer o seguinte sobre a saída dele no jogo. E o Mateuzinho disse: sobre ontem, apenas um susto, graças a Deus. Exame feito e nada de relevante constatado. O Matheus Henrique, o Cruzeiro vai atualizar ainda o quadro, como ele disse que nada de relevante constatado, talvez apenas ali um incômodo, um desgaste muscular, um edema no máximo, e o atleta vai ficar em breve aí à disposição. Claro que naquele momento em que ele sente ali o problema, todo mundo ficou assustado, né? Porque o Mateuzinho sofreu muito no ano passado, então que possa aí voltar o mais rápido possível o atleta que talvez desfalque o time na quarta-feira, né? Um tempo muito curto para se recuperar, mas não vai demorar a voltar. Boa notícia, então, dada pelo Matheus Henrique. Até por falar em departamento médico, o Neisser Vidiarreal teve um edema. Ele ficou fora do último jogo. Hoje fez tratamento na toca. Vamos ver aí no decorrer da semana se ele consegue voltar a treinar com o grupo. Não sei se vai para o jogo na quarta, mas de qualquer forma é uma notícia também importante porque não teve lesão muscular constatada e não vai demorar a voltar. O atacante que vive a expectativa aí de estrear e fez falta, né? O Cruzeiro teve pouca opção, o técnico Tite, no compromisso diante da equipe do Pouso Alegre. Quarta-feira é o Tombense, o jogo no Parque do Sabiá em Uberlândia. E aí, o Tite tem ainda 2 treinos para definir. A informação é que segue o grupo alternativo. E até uma outra informação. Para o duelo diante da equipe do Uberlândia, no outro final de semana, no Mineirão, aí o Cruzeiro já deve ter o seu time titular, ou uma boa parte dos titulares. Por quê? O planejamento tem aí o Cruzeiro jogando essa partida diante do Uberlândia. Aí teremos o Democrata no meio de semana, é o jogo em casa também, no dia 22. E no final de semana do dia 25 é o clássico diante do Atlético Mineiro. E no dia 28 já tem o Botafogo. No Rio é a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Então o técnico Tite aí planeja o time titular atuando diante do Uberlândia. Aí deve atuar também contra o Atlético Mineiro. Não acho que vai fazer esse monte de jogo em sequência, ainda em ritmo de pré-temporada, né? Uberlândia, tem o Democrata, Atlético Mineiro, Botafogo. Desses 4 aí, 2,5, vamos dizer assim, com os titulares. Temos que aguardar também, mas a ideia é essa. Sábado, Mineirão, diante da equipe do Uberlândia. No dia 17, os titulares em campo. E quem sabe o Gerson tendo aí alguns minutos. Ele ainda vai passar a treinar com o grupo no decorrer desta semana. A informação, inclusive, é que ele fez físico com uma parte em campo. Então, para sábado, ainda existe uma interrogação, né? Porque é um pouco tempo. Mas talvez ali, ficando no banco, sendo uma atração legal, acho que seria importante levar o atleta para esse compromisso. Se não der, vai ficar para outra semana, porque o Gerson também estava parado, por mais que na Rússia a temporada ficou até mais tarde aí no mês de dezembro e não tão tarde assim em relação ao que o Cruzeiro teve, né? Mas o Gerson estava à disposição aí, fez gol inclusive, aliás, foi dia 6 de dezembro, né? O último jogo. Então,
talvez faça aí um período de preparação física no começo e depois passe a treinar com o grupo. Vamos acompanhar. Se não for para sábado, vai ficar ou para o jogo contra o Democrata ou então para o clássico diante do Atlético Mineiro. É a preparação, a programação do Cruzeiro para este momento e todo mundo na expectativa de que o Cruzeiro possa aí se recuperar, né, da derrota diante da equipe do Pouso Alegre. Chico da Costa, centroavante. Esse tem chance de estrear na quarta-feira, hein? Vai ser apresentado nesta segunda-feira. O Cruzeiro trabalha para colocar o nome do atleta no bid. E aí, ficando no bid, vai para o duelo diante da equipe do Tombense. E dependendo o que vai fazer o técnico Tite, pode até iniciar a partida, porque faltou o centroavante no jogo diante da equipe do Pouso Alegre. Muita gente me perguntou sobre o Matheus Pereira e a última informação que a gente tem é que as conversas seguem, mas ainda sem o martelo batido. É um desejo aí de ambas as partes fecharem isso de renovação. O Matheus está muito feliz, já comentamos sobre. O Cruzeiro fez uma grande proposta, mas a informação é exatamente aquela que a gente trouxe. Agora, o Cruzeiro aguarda aí uma resposta do staff do atleta, ele que é agenciado pelo Eduardo Maluf, o do Maluf, e vamos ver, isso tende a render ainda mais alguns dias, mas vamos torcer para que o fechamento disso, né, a definição seja o mais rápido possível, mas conhecendo o Matheus Pereira, ele não vai partir para nenhum pré-contrato, nada disso. O atleta tem tudo realmente para... E o Cruzeiro confia, né, que ele vai renovar o contrato. A proposta, a princípio, de 3 temporadas. Se precisar mudar tempo de contrato, o Cruzeiro não tem problema nenhum também. É a informação que a gente tem. Então, é o que temos a respeito de Matheus Pereira e o Cruzeiro aí se preparando para buscar esta reabilitação no duelo diante da equipe do Tombense. Tombense que empatou na rodada e o Cruzeiro precisa vencer porque é um campeonato de tiro curto e a equipe, mesmo com o time alternativo, nesses primeiros jogos tem que buscar resultado positivo. O Cruzeiro aposta muito nessa molecada, né? E talvez esse começo de ano seja a oportunidade de ouro para soltar esses moleques e aproveitar vários deles nessa temporada. Acho que o Mineiro, eu acho que tem que serve para isso aí, ó, principalmente esses jogos, né? Ainda mais agora que vai começar junto com o Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que a tendência é priorizar aí o Mineiro com um time alternativo, com esse time, né, que vai dando ritmo pra galera toda aí, todo mundo tendo oportunidade. E a mesma coisa que a gente falou no bloco anterior, né, com o Atlético Mineiro, eu acho que serve também pro Cruzeiro. A gente tem que ter muita calma com esses meninos, entendeu? Pra avaliação, porque é um time aí que totalmente desentrosado, uma semana de treinamento é muito pouco, gente, todo mundo com freio de mão puxado, os times aí menores já vem treinando desde novembro, a gente sabe, né, Marcos, como é que era, nossa, os caras vêm voando, filho, chega no segundo tempo, nós estamos tudo morto, mas aí sobressai na técnica, né, porque a gente, né, queira ou não... Na minha época, quando eu tive a minha primeira oportunidade, foi cheio de menino, cara. Muitos, poxa, infelizmente não conseguiram dar uma resposta nos jogos, de repente, cruciais, né? Muitas vezes é um jogo que você está sendo avaliado. Quantos garotos aqui no Atlético eu vi sendo queimados nessa hora também, sabe? De um jogo você pode ter a sua oportunidade, não ir bem, e aí te queimam, né? E é nessa hora também que um ou outro se sobressai e mostra a sua cara. Pô, daqui a pouco eu tô sendo aproveitado com os titulares também e consegue ser jogador de futebol. Porque até agora, poxa, o pessoal ainda é um projeto de jogador de futebol, né? É agora que começa, de fato, a grande aventura do futebol profissional. Futebol profissional é uma aventura, né? Uma aventura de dedicação diária, de toda hora ter alguém no seu calcanhar querendo roubar o seu lugar. Se é um atleta do tamanho, da idade, a gente vai trazer aqui projetando pro Hulk, de 40 anos, ele vai disputar a posição com um garoto de 20, 22 anos, vai ter que treinar da mesma forma. Correr nos jogos da mesma forma. Então é nesta hora também, dessas oportunidades raras, que aparece um cara diferente. Ô Simões, faltou te ouvir no bloco anterior também sobre esse recomeço de temporada do lado do Cruzeiro. Ô Cirilo, acho que tem duas coisas em relação à temporada do Cruzeiro. A primeira é o seguinte, vai ter que se usar muitos jovens, e eu acho que o Cruzeiro tem uma mão de obra melhor quando se trata de categoria de base do que o Atlético.
tá? Eu acho que o Cruzeiro tem jogadores de mais qualidade na sua base do que o Atlético. E eu acho que isso é um ponto. O outro ponto é que a gente tem visto muita gente, lógico que não o torcedor cruzeirense, mas o torcedor rival, o torcedores até de outros estados, o Gerson fez a mesma coisa pro Gabigol, porque não se pode comparar Gerson e Gabigol. Não se pode comparar. São jogadores de posições diferentes, jogadores diferentes, nível de competitividade diferente, e o Gerson não é um superstar. O Gerson não é o cara de ficar, né? O Gabigol virou um superstar. Virou. É um baita centroavante. Se voltar a ser o que ele era, 2019, 2020, um dos grandes fazedores de gol que a gente tem no futebol brasileiro. O Gerson não. Então não dá pra comparar, não dá pra dizer que o Gerson vai ser igual ao Gabigol de forma alguma. Porque o Gerson, pra dar errado, é quase cair um meteoro na Terra. Não, mas é verdade. O Gerson dá errado, é quase cair um meteoro na Terra, cara. Porque o Gerson é aquele jogador que todo mundo chama de feijão sem bicho. É um craque, é um cara diferenciado. É um jogador que vai chegar e vai fazer a diferença no Cruzeiro.